Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do CDF Concursos. Eu sou o professor Fabrício Sombra, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e vamos resolver juntos, eu e você, a prova da PCDF para o cargo de agente. Agente de polícia foi a prova de 2013. Nós vamos resolver passo a passo as questões, detalhe por detalhe, para você aí ter um subsídio, uma ferramenta excelente nos seus estudos. Vamos aqui ver por onde caminharemos. Bem simples, vou fazer uma introdução, que eu vou falar alguns detalhes dessa prova, o que foi cobrado, o que foi pedido no edital e o que foi cobrado, e já entraremos aí nas resoluções das questões. Então, como eu falei, prova Polícia Civil do Distrito Federal, cargo agente de polícia. Antes de entrarmos aí propriamente dito aqui na nossa análise e depois resolução das questões, fica o meu convite para seguir o nosso canal, acione o sininho aí das notificações, já deixe aí o seu like nesse vídeo, marca aí esse like, compartilhe com os seus amigos e vamos à frente. O último concurso, então, foi em 2013, como eu falei, e a banca examinadora CESP-UNB, que hoje se chama Sebrasp. Então, raciocínio lógico, tiveram 15 itens na prova. Então, eu vou passando aqui todo o edital, o que foi cobrado, o pedido no edital, e vou falando quais deles tiveram questões. Então, primeiro, as estruturas lógicas, lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões. Então, teve um item cobrado, então uma questão da prova foi de lógica de argumentação. É claro que é o tema principal da questão. É claro que, às vezes, em matemática, vários assuntos são cobrados no mesmo item. Então, eu marquei aqui o tema, digamos, principal, o conhecimento principal que foi exigido pela questão. Lógica sentencial ou proposicional. Dentro de lógica proposicional, foi cobrado um item de proposições simples e compostas. Tabela verdade, 2 itens. 2 itens eu resolvia com conhecimento de tabela verdade. E equivalências, caiu um item, que foi a equivalência da proposição, a negação de uma condicional, que é bastante cobrado aí, principalmente por essa banca, pelo CESP. Lei de De Morgan, aqui continuando o edital, diagramas lógicos. Lógica de primeira ordem, princípios de contagem e probabilidade, operações com conjuntos, uma matéria aí, um tópico bem cobrado pelo Sebrasp. Então, se vai fazer um concurso Sebrasp, fique de olho em operações conjuntas, é item praticamente garantido na prova. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, bastante, 6 itens. E aqui no caso, problemas aritméticos, o Sebrasp, essa banca entende esse item em vários tópicos de matemática, tipo conhecimento de regra de 3, porcentagem, múltiplos e divisores, divisão de partes proporcionais, tudo isso entra em problemas aritméticos, pode ser cobrado aí em questões que eles chamam de uma maneira assim, lato sensu, geral, de problemas aritméticos. Problemas geométricos, não teve nenhum item. Problemas matriciais, tivemos uma questão envolvendo matrizes. Vamos então à primeira questão. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou em 2013 dados a respeito da violência contra a mulher no país. Com base em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, o Instituto apresentou a estimativa de mulheres mortas em razão de violência doméstica. Alguns dos dados apresentados nesse estudo são os seguintes. Então aqui ele começa a apresentar os dados. Mais da metade das vítimas eram mulheres jovens. Então aqui eu já começo a pensar que vou ter um conjunto das mulheres jovens, com idade aí entre 20 e 39 anos. Ele dá a quantidade de mulheres nessa faixa etária. 31% de 20 a 29 anos. 23% na faixa etária de 30 a 39 anos. Detalhe aqui que eu já percebo, ele me deu em porcentagem a quantidade de elementos que o conjunto tem. Então, provavelmente eu vou trabalhar nessa questão com
porcentagens, calculando aí não a quantidade mesmo, o número real de mulheres, mas uma porcentagem do total que foi pesquisado, do meu conjunto universo. Continuando, 61% das vítimas eram mulheres negras. Então já vou pensando aqui, vou ter outro conjunto. Eu tenho o primeiro que foi anunciado, mulheres jovens, que foi apresentado. O segundo, mulheres negras. E, por fim, tenho vítimas de baixa escolaridade. O que ele chama de baixa escolaridade é que cursaram até o 8º ano. Sei que tem 48% de mulheres então, de baixa escolaridade. Então, foi nos apresentado 3 conjuntos. Com base nessas informações e considerando V, que V seja o conjunto formado por todas as mulheres, incluídas no estudo do IPEA, A, que está contido em V, o conjunto das vítimas jovens. Opa, aqui ele já começou a dar nome aos conjuntos. Então, aquele primeiro conjunto lá que foi apresentado de vítimas jovens, ele chamou de conjunto A, que está contido em V, que V é o nosso conjunto universo, é o conjunto total, o conjunto que detém todas as mulheres do estudo. O conjunto das B, vamos passar para o B, o A já batemos, vítimas jovens, ele chamou de B, conjunto de vítimas negras. É aquele segundo conjunto que a gente marcou. E por fim, conjunto C, conjunto das vítimas de baixa escolaridade. E nos apresentam os itens. O primeiro item, que foi na prova o item 39, se V contra a barra C, ele usou essa simbologia, V contra a barra C, for o conjunto complementar de C em V, então o complementar de C em V, interseção com A, será um conjunto não vazio. Bem, vamos lá. Passo a passo aqui. Primeiro, ele é uma questão grande, uma questão bem característica do SESC, um texto bem longo e muitas informações. Então aqui eu tenho que ter organização, eu tenho que me organizar e ajeitar todos esses dados. Então é um típico problema de conjuntos que o diagrama de Venn é a ferramenta para resolvê-lo, que me deixa organizar visualmente esses dados. Então eu tenho um conjunto V, que é o conjunto total de mulheres. E dentro desse conjunto V eu tenho subconjuntos, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Então vamos organizar esses dados para depois a gente construir um diagrama. O primeiro detalhe que eu tenho que ter, como ele apresentou os dados em porcentagem, o meu conjunto V, que é o conjunto de todas as mulheres envolvidas no estudo, ele vai ser igual a 100%. Ele vai ser igual a 100%, porque os dados estão em porcentagem. O conjunto A vale tantos por cento, o conjunto B das mulheres negras tem tantos por cento. O conjunto V, que é o total, ele tem que ser igual a 100%. Então é a primeira conclusão que eu chego. Vamos analisar na sequência o que foi dito pela questão. O primeiro conjunto que ele nos apresentou foi de mulheres jovens. Vamos ver os dados que ele apresentou. Ele dividiu a faixa etária das mulheres jovens é de 20 a 39 anos. A questão dividiu essa faixa etária em duas. Nós sabemos que é o conjunto A, que é o conjunto das vítimas jovens. Ele dividiu 31% até 29 anos e 23% até 39 anos. Então, se eu somar essas duas quantitativos dessas duas faixas etárias, eu vou chegar ao total do conjunto A. Qual a porcentagem aí que representa o número, né, de vítimas jovens, de mulheres jovens. Eu vou somar aqui 54%. Então, o conjunto A é igual a 54%. Então, só para a gente frisar aqui, passo a passo, eu tenho um conjunto V, que é o conjunto maior de todas, 100%, todas as mulheres incluídas no estudo,
eu vou ter um subconjunto A. Esse subconjunto A, de mulheres jovens, ele detém 54% dessas mulheres do estudo. Então, vamos lá, seguindo, vamos para o B. 61% das vítimas eram mulheres negras. Aqui ele já deu diretão. B é igual a 61%. O conjunto das vítimas negras. E o C também foi nos passado direto. C, que é o conjunto das vítimas de baixa escolaridade, tem 48%. Então tá aí o nosso diagrama de Venn representado. Tá? Aqui o quadrado aqui, bem grande, é o conjunto V. Representa a área do conjunto V. Representando aí 100%. Eu represento o conjunto A, B e C e coloco aqui do lado para eu ter noção, olhando quantos por cento eu sei que tem em cada conjunto. Então, conjunto A tem 54%, o que quer dizer? Toda essa área aqui dentro do círculo azul tem 54% das mulheres do estudo. Da mesma forma, o conjunto B, toda essa área dentro do círculo preto representa as mulheres aqui negras do conjunto B, que é 61%, que vale 61%. O mesmo do conjunto C, e somando aqui todos, eu tenho que chegar a 100%, somando todas as áreas do meu diagrama. Então vamos ao item. O que o item falou? A afirmação do item. Se o complementar de C em V, ou se V contra a barra C, que é o complementar, né, de C em V, então esse conjunto complementar de C em V, interseção com A, já nos deu uma operação aqui entre os conjuntos, será um conjunto não vazio. Essa é a afirmação do item que a gente precisa avaliar. Vem comigo aqui para a gente pensar primeiro o que é complementar. Você deve estar se perguntando, professor, o que é complementar? Ainda não entendi. Bem, o complementar de um conjunto, eu penso, um macete para você pensar rápido, decifrar isso, complementar de C em V. Complementar, eu vou pensar o complemento, o que falta. O que falta para C, para o conjunto C, para ele ser igual ao conjunto V. O complementar de C em V. Que complemento que eu tenho que dar ao conjunto C para que ele seja igual ao conjunto V? Vamos lá, então, visualmente isso aqui no diagrama, o que seria? Que área que eu tenho que adicionar, que complementar ao conjunto C, que é o círculo laranja, aqui, que área que eu tenho que acrescentar para que ele fique igual ao V? Toda essa área aqui externa a ele. Toda essa área externa eu tenho que complementar. É o complemento de C em V, para que ele fique, né, igual a V. Bem, então representei aqui, achurei aqui em vermelho esse conjunto. Eu posso botar essa área achurada em vermelho é o conjunto complementar de C em V. Agora eu tenho que fazer uma operação de interseção com o conjunto A. Bem, toda essa área que eu achurei, agora eu tenho que ver qual a área que faz interseção com o conjunto A. Então, de toda essa área externa, essa área aqui, ó, é que faz interseção com o conjunto A. Então, essa operação aqui, complementar de C em V, interseção com a área que representa ela é só essa área aqui. Então, essa área aqui. Vamos dar uma limpada aqui, representar aqui em verde essa área que nós chegamos à conclusão que é o resultado dessa operação. É essa área em verde. Bem, ele afirmou que essa área em verde é um conjunto não vazio. Quer dizer, tem
algum elemento. Pelo menos uma mulher estaria aqui representada nessa área verde. Bem, como que a gente avalia essa questão? Como que a gente pensa aqui sobre isso? Vamos tentar pensar no contrário. Vamos tentar fazer que essa área verde seja vazia. Vamos imaginar que não tem nenhum elemento aqui nessa área. E vamos ver se vai dar certo, se essa hipótese é possível. Bem, se não tem nenhum elemento na área verde, quer dizer o quê? Eu sei que aqui dentro do círculo azul eu tenho 54%. Vale 54%. Se a área verde é zero, esses 54% estão todos aqui, ó. Estão todos aqui nessa áreazinha aqui, ó, que é a área de interseção A e C. Então, se o verde, a área verde é vazio, a área de interseção vai ter 54%. Aqui a gente já vê incoerência, porque o conjunto C, ele tem como elementos 48% só. Então é impossível dessa área, que essa área está dentro do conjunto C. Preste atenção. Essa área ela está dentro do conjunto C. Ela pertence, os elementos aqui pertencem ao conjunto C. Então aqui não pode ter 54%, porque C pode ter no máximo 48%. Então nessa área eu posso ter no máximo 48% nessa análise aqui AC. Então se aqui pode ter no máximo 48% e no conjunto A eu tenho 54%, então posso concluir que na área verde ela não pode ser vazia. Aqui vai existir elementos. Então, a pergunta do item diz que essa operação entre conjuntos que nós fizemos, que é a área verde que a gente pintou de verde no diagrama, seria um conjunto não vazio, certo? Certo? Ela não pode ser vazia, como a gente provou, porque senão o conjunto C ficaria com um valor impossível. Vamos então ao próximo item. Então, estamos dentro da mesma questão, a questão de conjuntos. Vamos ao próximo item, tratando aí sobre essa mesma questão. Se 15% das vítimas forem mulheres negras e com baixa escolaridade, então V, que é o nosso conjunto universo total, será igual a B união C. Perceba que o que ele quer dizer aqui. Ele deu-nos uma operação B união C, que seria igual a V. O que ele quer dizer? Se eu unir o conjunto B com o conjunto C, eu vou ter 100%, porque o meu conjunto V vale 100%, que é o conjunto universo. E foi isso que o item afirmou. Vamos analisar se isso é verdadeiro. Vamos lá, estamos aqui com o nosso diagrama, que nós já montamos, né, quando analisamos o item anterior. E ele disse que 15% das vítimas são mulheres negras e com baixa escolaridade. Um detalhe aqui, eu não li a frase toda e passou batido, né? 15% das vítimas, mulheres negras e com baixa escolaridade. Bem, aqui nós temos uma outra operação de conjunto que foi escrita aqui, digamos, por extenso, né, na forma literal, que ele fez uma operação de interseção entre o conjunto de mulheres negras, que é o conjunto B, e o conjunto de mulheres de baixa escolaridade, C. Professor, que operação é essa? Aqui, o operador matemático E está me dizendo que operação é essa. É uma operação de interseção. Operação de interseção. Zero aí, cara. É, nesse slide aqui. Eu acho que eu escrevi interseção errado. Não vou nem escrever. Acho que eu escrevi interseção de oração aqui. Com C. Interseção.
Vamos lá? Vamos então aqui ao nosso diagrama já construído, para a gente responder o item anterior. E vamos aqui ver o item agora trazido, que é 15% das vítimas, se 15% das vítimas forem mulheres negras, só mulheres negras é o conjunto B, e com baixa escolaridade. Baixa escolaridade é o conjunto C. Então, aqui a questão nos apresentou numa forma literal uma operação entre conjuntos. Uma operação, mas professor, que operação é essa? Aqui o operador matemático E já está me dizendo que operação é essa. O E, ele significa interseção. Então, ele disse aqui que 15% equivale a quê? Mulheres negras, interseção com baixa escolaridade, que é o conjunto C. Então, ele está falando as mulheres, a área do diagrama que representa mulheres negras e baixa escolaridade, quer dizer, ela tem os elementos dessa área do diagrama tem essas duas características, mulheres negras e baixa escolaridade. Essa área aqui, ó, é a interseção, ela tem ao mesmo tempo as duas características, mulher negra e baixa escolaridade. Pertence tanto a B quanto a C ao mesmo tempo. Então essa área aqui de interseção. Ele nos falou o quê? Que essa área vale 15%. Aqui, vale 15%. Se essa área vale 15%, eu já posso calcular quanto vale essa área aqui, ó, que são das mulheres negras que não pertencem a C, que não tem baixa escolaridade. Essa área, como que eu calculo? Eu sei que o total aqui dentro do círculo preto é 61%. E aqui na interseção é 15%. Então aqui, nessa área, eu faço 61% menos 15%. Soltar tudo em porcentagem, eu já faço a conta direto. 61 menos 15 vai dar 46% nessa área aqui. E a área C? A área C, 48% menos 15. Então, 48% menos 15%, 33%. Vamos lá fazer a última operação aqui que nos foi dada para avaliarmos a questão. Eu quero saber o valor de B união com C. B união com C é eu somar essa área com essa área mais essa área. Aí eu vou ter esse desenho aqui, ó. Essas três áreas vão me dar B união com C. Então, basta eu somar 33% mais 15% mais 46%. Vou chegar a um total de 94%. Então perceba que se essa interseção for igual a 15%, a união dos dois conjuntos B e C vale 94%. Então perceba, V a gente sabe que é 100%. V é igual a 100%. Então nós temos aqui uma diferença, é diferente os valores. Então B união com C não é igual a V. Está errado, esse item está falso, está afirmando uma coisa falsa. Aqui a resposta do item 40, então é errado, porque o resultado disso aqui é 94% e não 100%, como
a questão disse. Próximo item, novamente vamos trabalhar com o conceito de complementar. Então, se V contra a barra A for o complementar de A em V, então 46% das vítimas pertencerão a esse conjunto complementar. Vamos seguir aqui. Bem, já temos aí o nosso diagrama. Então, vamos só relembrar aqui, mais uma vez, fica bem massificado esse conceito de complementar. Esse conceito de complementar é complementar de A em V, o que falta em A para ser igual ao V. Então, vamos lá. Eu posso pensar também como a diferença. Então, complementar de A em V seria a mesma coisa que, vou escrever aqui do lado, complementar de A em V seria a mesma coisa que V menos o conjunto A. Que o que é? Nada mais é que toda essa área externa ao conjunto A. É igual a V menos A. Ou, que eu acho bem lógico de se pensar, o que falta em A para ele ser igual ao V? Essa área aqui externa. Vamos ver aqui uma representação dessa operação. Aí, essa é a representação do complementar de A em V. Toda essa área em azul. Que é a mesma coisa, aqui você percebe, bem nítido, que é a mesma coisa que V menos A. V excluído A. Bem, essa área pintada em azul é o complementar. Quanto que vale essa área em azul? Eu sei que aqui dentro do conjunto A tem 54%. Então a área externa aqui é igual a 100% menos 54%. Eu vou chegar à resposta que essa área iluminada em azul é igual a 46%. Foi exatamente isso que a questão afirmou. Então, 46% das vítimas pertencerão ao complementar de A em V. Então, 46% das vítimas pertencem aqui a essa área, estão representadas por essa área em azul. O item está certo. Vamos ao próximo item da prova. Vamos ler aqui. Considere que a empresa X tenha disponibilizado um aparelho celular ao empregado que viajou em missão de 30 dias corridos. O custo do minuto de cada ligação para qualquer telefone é de 15 centavos. Nessa situação, considerando que a empresa tem estabelecido o limite de R$ 200 e que após ultrapassar esse limite, o empregado arcará com as despesas, julgue o seguinte item. Então vamos ver aqui as informações. Então o empregado está viajando aí durante 30 dias. Eu sei que um minuto de ligação custa 15 centavos. 15 centavos é o custo de cada minuto de ligação. A empresa fornece ao funcionário, ao seu empregado, um limite de R$ 200. Após ultrapassar esse limite, ele arcará com as suas despesas. Então, vamos ao primeiro item. Se, ao final da missão, o tempo total de suas ligações for de 20 horas, o empregado não pagará excedente. Então, se o tempo for aí de 20 horas, ele não pagará excedente. Bem, entendendo aqui, a questão é uma questão que vai trabalhar aqui o que o CESP chama aí, de uma forma geral, de problemas aritméticos. Então, ele vai envolver vários conceitos matemáticos, de regra de 3, vai trabalhar aqui com tempo, minuto, hora, e nós vamos ter que fazer esses cálculos aí, operações básicas de matemática, multiplicar para saber o custo da ligação pelo tempo de ligação, dividir para ver quantos minutos falou, etc, etc. Vamos aqui passo a passo para a gente entender aqui esse item que é pedido. Então ele deu aqui que no final da missão
Eu sei que o empregado falou 20 horas. Bem, ele falou 20 horas, então foi um total de 20 horas de ligação. Vamos ver quanto custa, qual é o valor de 20 horas de ligação. Antes disso, tem que converter, né? Eu sei que o valor da ligação é 15 centavos por minuto. 15 centavos por minuto. Então, eu vou ter que converter aqui, para ficar mais fácil, vou converter para minutos, 20 horas para minutos, para eu poder fazer esse cálculo nessa comparação, para ver se ele pagou ou não o excedente. Então, 20 horas, vou ter que converter para minutos. Então, eu sei que 1 hora é igual a 60 minutos. 1 hora é igual a 60 minutos. Então, se eu quero converter de hora para minuto, eu tenho que multiplicar por 60. Se eu multiplicar o valor em horas por 60, eu vou ter o total em minutos. 20 horas vezes 60, eu vou chegar ao total aqui de 1.200 minutos. O empregado, então, falou um total de 1.200 minutos. Eu sei que é 15 centavos o custo de cada minuto. Vamos ver o custo total, então, das ligações dele? 1.200 vezes 0,15. Vamos ver aqui, 1.200 vezes 0,15, total de R$ 180. Bem, todas as ligações que o empregado fez somaram 20 horas, isso teve um custo de R$ 180. Bem, a questão disse que até R$ 200 o funcionário não pagava nada. Ela dá esse crédito de R$ 200 para ele gastar em ligações. Ele atingiu um total no valor de R$ 180. 1.200 minutos representa tem um custo de R$ 180. Então eu concluo que o empregado não vai pagar nada. O empregado não pagará excedente. Tá certo? Tá certo. Até se ele usar 20 horas de ligação, ele não paga excedente. Vamos ao próximo item. Se nos primeiros 10 dias o tempo total das ligações do empregado tiver sido de 15 horas, então, sem pagar adicional, ele disporá de mais de 1/3 do limite estabelecido pela empresa. Vamos ver. Ele gastou 15 horas nos primeiros 10 dias. 15 horas. E a questão diz aqui, o item diz que ele tem ainda disponível mais de 1/3 do limite estabelecido pela empresa, que é aquele limite de R$ 200. Então vamos ver qual é o custo de 15 horas de ligação. Primeiro, vou transformar para minutos. Né? 15 horas. Vou transformar para minutos. Eu vou multiplicar por 60. Então está aí. 15 horas vezes 60, 900. 900 minutos. Então, ele já falou 900 minutos. Vamos ver isso, qual o custo dessa quantidade de tempo aqui ao telefone. Eu sei que o custo é 15 centavos por minuto. Então, 900 minutos, chegamos a um total de R$ 135. Bem, nos primeiros 10 dias, ele então já gastou da cota dele. A cota é quanto que a empresa fornece? Tá lembrado? R$ 200. Ele já gastou 135. Vamos lá, quanto sobrou então? Quanto ainda resta para ele? R$ 200 menos 135.
Dá um total aí de R$ 65. Então o empregado ainda tem disponível, sem pagar adicional, ele ainda tem disponível para usar R$ 65. A questão disse que esse valor é mais de um terço do limite estabelecido para a empresa. Bem, vamos calcular então quanto que é um terço do limite da empresa, um terço de 200. Vamos ver aqui quanto é um terço de 200. Um terço que multiplica 200 é igual a 200 dividido por 3. Eu vou fazer essa conta, 200 por 3. Eu vou achar aqui uma dízima periódica, 66,67. Na verdade, nem é uma dízima periódica. Desculpe, arredondando aqui, 66,67. Então, o valor aproximadamente 66,67. Isso é um terço. Um terço do limite da empresa. Ele tem disponível R$ 65, quer dizer, ele tem disponível menos de um terço. Um terço é 66 e alguns centavos. Ele tem disponível menos de um terço. A questão disse que ele disporá de mais de um terço. Errado. O item está errado. Próximo item. Se ao final da missão o empregado pagar R$ 70 pelas ligações excedentes, então, em média, suas ligações terão sido de 1 hora por dia. Primeiro detalhe, se o empregado pagou, então ele extrapolou o que a empresa fornece para ele. A empresa fornece R$ 70, ou desculpa, a empresa fornece R$ 200 e ele pagou 70. Quer dizer, ele gastou todos os 200 fornecido pela empresa, mais R$ 70. Ele gastou os 200 reais fornecidos pela empresa e ainda teve que pagar R$ 70. Então, ele gastou um total de R$ 270 em ligações. Aí a questão diz que, em média, suas ligações terão sido de 1 hora por dia. Bem, vamos ver aqui primeiro, quanto tempo que ele ligou, quantos minutos ele fez de ligação. Eu sei que cada minuto de ligação custa 15 centavos. E ele pagou um total, ou ele pagou, na verdade, ele gastou, né? Um total de R$ 270 em ligações. Veja bem, se eu dividir 270 por 0,15, eu vou ter o valor do tempo, quantos minutos que ele falou. 1.800 minutos. Então ele falou 1.800 minutos ao valor de 15 centavos o minuto e pagou um valor que dá um gasto aí de R$ 270. Ele pagou só 70, né? Claro, mas já tinha 200, digamos, de crédito pago pela empresa. Então, perfazendo é um valor total de R$ 270. Ele falou, então, 1.800 minutos. Bem, a questão falou sobre média. Se eu fizer a média dos dias dele de missão, ele fez 1 hora por dia de ligação. 60 minutos, 1 hora igual a 60 minutos. Né? Então está dizendo que ele fez 60 minutos por dia. Bem, vamos lembrar aqui, a questão falou que a missão é de 30 dias corridos. Se a missão é de 30 dias e nos 30 dias ele usou 1.800 minutos de ligações, eu vou dividir 1.800 por 30. 1.800 por 30 dá 60 minutos.
dá uma média de 60 minutos por dia. Então, em média, é como se ele tivesse gastado 60 minutos por dia. Durante 30 dias, vai dar 1.800 minutos. Então, a questão aqui, o nosso item 44, ele está certo. Vamos para o próximo item, ainda dessa questão, tratando aí das ligações. Considere que em uma nova missão, o preço das ligações tenha passado a depender da localidade, mesma cidade ou cidade distinta da de origem da ligação, e do tipo de telefone para o qual a ligação tenha sido feita, celular, fixo ou rádio. As tabelas abaixo mostram quantas ligações de cada tipo foram feitas e o valor de cada uma. Então está aí a tabela 1, com quantidade de ligações feitas, e a tabela 2 com preço. Aqui o valor do minuto de ligação. Nessas condições, se A for a matriz formada pelos dados da tabela 1, então ele pegou os dados da tabela 1 e montou uma matriz A. E a matriz B, que é formada pelos dados da tabela 2. Então, a soma de todas as entradas da matriz A vezes B, uma operação aqui entre as duas matrizes, será igual ao valor total das ligações efetuadas. Muito bem, vamos ter que realizar essa operação A vezes B e verificar se vamos ter ao final, somando todas as entradas da matriz, se vamos chegar ao valor total das ligações efetuadas. Multiplicação de matrizes. O primeiro detalhe que eu tenho que ver é se as matrizes elas podem ser multiplicadas. Então, o detalhe, a condição que eu tenho que verificar é se o número de colunas da primeira matriz, na primeira matriz eu tenho 3 colunas, 1, 2, 3 colunas. O número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então eu tenho aqui linha 1, linha 2 e linha 3. Tenho 3 linhas. São iguais? São iguais. Então, posso fazer a multiplicação. Posso fazer a operação A vezes B. Então vamos realizar essa operação. A vezes B. Como eu realizo uma multiplicação entre matrizes? Eu vou pegar a primeira linha da matriz e multiplicar pela primeira coluna. Essa multiplicação vai me dar aqui o elemento A11, o primeiro elemento da matriz, da primeira linha e primeira coluna. O elemento aqui A12 vai vir da multiplicação da primeira linha pela segunda coluna. Isso aqui vai me dar o A12. E assim por diante. Então, nós vamos realizar essas multiplicações aqui passo a passo, olhando, conferindo na tabela, para ver se o resultado é coerente com o total das ligações. Vamos lá. Temos o primeiro aqui. Primeiramente, eu vou multiplicar 6 vezes 0,2. Vou botar um parênteses aqui para separar esse elemento, o A11. Mais 3 vezes 0,15. Mais 1 vezes 0,20. Fechou. Aqui seria o A11. O que eu fiz aqui? Vamos olhar para as tabelas e ver o que eu fiz. Eu multipliquei 6 por 0,2. Então, eu multipliquei a quantidade de ligações feitas para celular na mesma cidade
pelo custo de ligação para celular na mesma cidade. Opa, coerente. Foi coerente. Com isso eu vou ter o quê? Eu vou ter, fazendo essa multiplicação, o custo das ligações, das 6 ligações de celular feitas para a mesma cidade. Eu vou ter o preço que deu, o valor, né, que deram aqui essas 6 ligações. A outra operação, 3 vezes 0,15, é o preço, é a quantidade de ligações para fixo na mesma cidade, multiplicando o preço de ligação para fixo na mesma cidade, certo? Da mesma forma, 1 vezes 0,20, 1 vezes 0,20 da ligação para rádio na mesma cidade, o preço da ligação para rádio na mesma cidade. Coerente, bem coerente. Essa conta aqui realmente, essa primeira multiplicação que a gente fez, realmente vai me dar um valor coerente para calcular o total da soma. O total, né, o valor total das ligações. Agora vamos para a próxima multiplicação. O próximo elemento aqui, que seria o A12. Então, eu vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. 6 vezes 0,5. 3 vezes 0,3. A gente não precisa nem continuar. Vamos entender aqui o que essa multiplicação aqui, para calcular esse elemento, está fazendo. Estou multiplicando quantidade de ligações para celular na mesma cidade por 50 centavos, que é o custo de ligação de celular para cidade distinta. Opa, esse cálculo não vai me dar o valor correto para o custo da ligação, que eu estou usando o número de ligações na mesma cidade e o preço da ligação, eu estou usando o preço da cidade distinta. Então, esse cálculo aqui, ó, não vai me trazer um resultado certo para o custo total de ligações. Eu não preciso nem fazer os cálculos, nem continuar a questão. Aqui eu já matei, porque aqui, ó, essa multiplicação do A12 já vai multiplicar essa coluna, que diz mesma cidade, essa linha, né, por essa coluna, que é o preço para cidade distinta. Não tem nada a ver, esse cálculo vai ficar completamente errado, a questão está errada. Vamos então à próxima questão. Considerando que P e Q representem proposições conhecidas e que V e F representem respectivamente os valores verdadeiro e falso, julgue os próximos itens. Item 46, as proposições Q e se P, então não Q, são simultaneamente V se e somente se P for F, P for falso. Bem, o item aqui apresentou duas proposições. Q e P é V, se e somente se P for F. Então tem duas proposições distintas. Bem, meu amigo, minha amiga, agora a gente vira aqui, entra no mundo do raciocínio lógico, mais especificamente lógica proposicional, lógica de sentenças. Vamos trabalhar aí com conjunção, disjunção, proposições compostas, e tem aqui duas proposições para analisarmos, que elas vão aí se... Volta na subida aí. Muito bem, meu amigo, minha amiga, a gente entra agora, vira a chave aqui para raciocínio lógico. A gente adentra aí ao universo do raciocínio lógico, de lógica proposicional.
Vamos entrar agora nesse universo de P e Q, conjunções, condicionais, bicondicionais. Vamos lá ver esse item, o que ele está dizendo. Então, ele dá aqui essa proposição Q e se P, então não Q, é verdadeira se e somente se P for F. Vamos analisar aqui separadamente essas duas proposições. Uma simples aqui, né? P é F, e uma composta. Vamos analisar aqui essa composta que bagunça um pouco a nossa mente. E até por isso, por bagunçar aqui a nossa cabeça, essa questão é uma pegadinha. Ela tem uma pegadinha porque eu olho aqui, se e somente se, trata-se de uma bicondicional. Então, a bicondicional, ela tem duas direções, digamos assim. Ela é uma pegadinha porque se eu estou ali pilhado na hora da prova, quero resolver rápido, já sei isso aqui, resolvi bastante questões, eu resolvo pensando só em uma direção. E eu vejo, poxa, deu certo. E esqueço de resolver pensando na outra direção também. Porque se ela é uma bicondicional, ela tem que satisfazer as condições em ambas as direções. Bem, isso é só um alerta que devemos ter aí, é claro, durante toda a prova, mas essa questão em si, ela, se você tentar resolver rápido, passar batido, ela te engana. Vamos lá, então, com calma, escrevendo questão por questão e raciocinando em cima. Vamos então aqui dar nome às proposições aqui compostas que a questão nos trouxe, o item nos trouxe. A gente vai chamar de A aquela primeira proposição composta que a questão nos trouxe. Q e P, Q e se P, então não Q, são verdadeiras. Então eu posso escrever desse jeito aqui, ó. Essa composta aqui é verdadeira. Se somente se, aí eu chamei de B essa proposição. P é falso. Chamei de B. Então, a minha proposição A, se e somente se, B. Foi isso que a questão nos trouxe, representado aqui na forma de simbólica, A e B. Bem, então temos aqui uma bicondicional. Muito bem, a bicondicional, vem comigo aqui só para a gente lembrar, trazer um pouquinho da teoria. A bicondicional, ela vai ser verdadeira quando ambos os termos, ambos os lados, tiverem valores lógicos idênticos. Quer dizer, verdade, verdade, bicondicional, verdadeira, ok. Falso, falso, bicondicional, verdadeira. Ela só vai ser falsa quando a gente tiver valores opostos entre aí os lados dessa bicondicional. Vamos lá então. Então, eu sei que ela é verdade quando for verdade, verdade e falso, falso. Aí eu vou ter verdade. Agora, quando for valor lógico contrário, essa bicondicional vai ser falsa. Muito bem, então o item, ele nos afirmou essa bicondicional, quer dizer, ele está falando que é verdade. É verdade que essa proposição é verdade se somente se essa proposição aqui for verdade. P é F. Bem, vamos tentar provar o contrário para a gente analisar. Vamos analisar dessa forma, buscar um contra-exemplo. Vamos ver se é possível ser falsa essa bicondicional. Aí a gente prova que o item está errado. Se a gente não conseguir provar, o item está certo. Bem, para fazer essa bicondicional falsa, eu tenho que considerar um item verdadeiro, ou A ou B, e o outro falso, o outro valor lógico contrário. Beleza? Nós vamos considerar, então, verdadeira a proposição B. Então, vamos considerar B verdadeiro. Então, para que a gente tenha falso aí, essa bicondicional, o A vai ter de ser falso.
Ok. Vamos analisar aqui a proposição B. Ela é verdadeira. Então, é verdade que P é falso. É verdade que P é falso. Então, qual é o valor lógico de P? O valor lógico de P é falso. Agora, vamos analisar o A. Eu quero que essa proposição A aqui seja falsa. Então, quer dizer, é falso que essa proposição composta aqui entre chaves é falso que ela é verdadeira. Então, essa proposição aqui é falsa. Então, para que A seja falso, eu tenho que fazer essa proposição aqui, essa conjunção, tem aqui uma proposição simples e uma condicional do outro lado, eu tenho que fazer essa proposição falsa. Eu tenho que fazer isso aqui falso para que A seja falso. Então vamos lá, vamos ver se é possível fazer essa conjunção aqui falsa. Vou escrever aqui a minha conjunção, que tem um dos termos é uma condicional. Beleza, eu tenho que fazer isso aqui falso, né? E eu já tenho o valor de quem? Eu já tenho o valor de P. P é falso. Vamos substituir aqui. P é falso. Vamos lá, temos uma condicional que é falsa no antecedente. Uma condicional, ela só é falsa, a proposição toda, né, condicional, ela só é falsa se a gente tiver verdade no antecedente e falso no consequente. Só a Vera Fischer que é falsa. Aí a nossa forma de decorar, né, clássica, só o VF que é falso na condicional. Eu já tenho o antecedente falso. Se eu já tenho o antecedente falso, essa condicional só pode ser verdadeira. Essa condicional é verdadeira. Pessoal, chegamos aqui na conjunção que e o outro valor da conjunção que eu sei que é verdade. É possível que essa conjunção seja falsa? Sim, é possível. Basta que um dos termos seja falso. Eu já tenho o segundo termo que eu sei que é verdadeiro. Mas o que, se ele for falso, eu vou ter resultado final de A falso. Percebam então que foi possível eu fazer B verdadeiro e A falso. Então, foi possível eu fazer essa bicondicional falsa. Aqui eu concluo que a questão está errada. O item, né? Esse item da questão está errado. Bem, um pouco complexo, né? Isso que eu falei que é no começo que era uma pegadinha, porque se você resolver pensando rápido só de um lado, A, se somente se B, e eu não pensar no lado contrário, eu tendo a achar que a questão está certa. Bem, vamos ver aqui de outra forma. Professor, não entendi, está complicado. Vamos tentar buscar outra forma de raciocinar e analisar aí que essa questão está errada. Vamos ver, a gente tem a bicondicional que a gente trabalhou, apresentada pela questão. Aqui eu não coloquei A e B, coloquei por extenso, né? A bicondicional. E vamos lembrar aqui da equivalência da bicondicional. A bicondicional é equivalente a uma conjunção, desculpe, uma conjunção de duas condicionais. Então eu posso escrever a condicional, a bicondicional, né, apresentada pelo item, também dessa forma equivalente. Quer dizer,
Se essa, vamos chamar aqui de A para ficar mais fácil de falar. Vamos chamar de A esse núcleo aqui, né? Então, se A é verdadeiro, então P é falso. E P é falso se, aqui que a gente chamou agora de A, né? Se A é verdadeiro. Quer dizer, isso aqui é uma conjunção. Para ser verdade, o primeiro tem que ser verdade e o segundo também tem que ser verdade. Tem que cumprir essas duas exigências. A primeira tem que ser verdade e a segunda tem que ser verdade. Vamos então aqui analisar a primeira condicional dessa conjunção. Vamos analisar aqui, que diz o quê? Se A é verdade, então P é falso. Vamos dar uma limpada aqui, a gente raciocinar. Então, muito bem, tem que ser verdadeiro. Então, diz que essa proposição aqui, entre chaves, se ela é verdadeira, então P é falso. Bem, vamos pensar aqui essa proposição verdadeira. Essa conjunção, para ela ser verdadeira, tem que ter verdade aqui e verdade aqui, nessa condicional. Os dois têm de ser verdadeiro. Então, vamos escrever aqui embaixo. O que tem que ser verdadeiro e essa condicional aqui, ó, vai ter de ser verdadeira. Pessoal, o que é verdadeiro. Já botei o valor para ele aqui. Então, não que é falso. Opa! Cheguei numa condicional com falso no consequente. Então, para que isso aqui seja verdadeiro, que é o que a gente quer, para ser verdadeira essa sentença, o P vai ter de ser falso. Porque se o P for verdadeiro, vai dar VF, vai dar falso. Então, o P aqui vai ter que ser falso também. O P vai ter que ser falso para que a gente chegue V e V no final, que vai dar V a conjunção. A conjunção vai ser verdadeira. Então, isso aqui, realmente, isso aqui é verdade. Lembra que eu falei a bicondicional é um caminho de ida e volta? Eu tenho que confirmar a ida. É o que eu fiz agora, eu confirmei a ida. Realmente é verdade. Se essa proposição aqui entre chaves é verdadeira, o P é falso, ele vai ter que ser falso para que isso aconteça. Agora vamos analisar a volta. Vamos limpar aqui. Rapidinho. Vamos pensar agora no caminho de volta da bicondicional. É isso aqui que eu falei lá no início, talvez você não tenha entendido. A questão eu considero uma pegadinha porque ela te faz raciocinar só isso aqui, e esquecendo dessa parte de baixo, que analisaremos agora. Então, como é uma conjunção, os dois têm de ser verdade, de cima e de baixo. O primeiro, já verificamos, é verdade. Vamos ver o de baixo agora. Se P é falso, então essa proposição aqui entre chaves é verdadeira. Então, vamos lá. Considerar P falso. Vamos ver o que vai acontecer com essa conjunção aqui entre chaves. A gente vai chegar simplesmente naquele raciocínio que a gente fez anteriormente. Bem, ele diz que se P for falso, isso aqui tem que dar verdadeiro. Então, isso aqui é verdadeiro. Colocamos P falso aqui e a gente já confirmou que necessariamente não vai ser verdadeira. Eu posso, se Q for falso,
Se Q for falso, aí não Q é verdadeiro, eu vou ter o seguinte resultado. Falso. Eu não preciso nem fazer o resto, né? Que eu olho aqui, ó. Um termo da minha conjunção é falso. Então, não preciso nem olhar para o resto. Aqui é falsa. Veja que eu consegui fazer essa segunda condicional falsa. Então, essa bicondicional não é verdadeira. A bicondicional aqui apresentada pela questão, ela é falsa. Então, item errado. Aqui, resposta, item errado. Vamos seguir? Então, uma questão aqui, a proposição P ou Q. Se P ou Q, então Q é uma tautologia. Bem, lembrando rapidamente aqui o conceito de tautologia. Tautologia é uma proposição que todas as linhas da sua tabela verdade, todas as linhas, têm valor lógico verdadeiro. Então, para qualquer combinação de valor lógico das proposições simples, que compõem ali uma proposição composta, eu vou ter sempre a proposição verdadeira. Verdadeira para qualquer valor lógico que eu ponho ali entre as proposições simples. Então, o que eu preciso fazer para testar se uma proposição é uma tautologia? Faço a tabela verdade e vejo se todas as linhas são verdade. Vamos lá, vamos construir então a tabela verdade dessa condicional que nos foi apresentada. Primeiro, temos duas proposições simples envolvidas. Então, meu número de linhas da tabela verdade é igual ao número de proposições simples, é 2 elevado ao número de proposições simples que eu tenho. Então, duas proposições simples, a minha tabela verdade vai ter 4 linhas. Então, está aí as 4 linhas. Eu preencho aqui metade das linhas V com verdade, outra metade falsa, e aqui eu vou intercalando, VF, VF. Agora eu vou fazer as operações para preencher a tabela. Bem, primeiro eu vou pegar aqui o meu antecedente da condicional, é uma disjunção P ou Q. Eu sei que uma disjunção ela só vai ser falsa quando os dois itens, ambos os termos, forem falsos. Então, só aqui, ó, quando for falso, falso, ela é falsa. O restante é verdadeira. Agora, condicional. Condicional, já falamos, né? A condicional, ela só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, quando a gente tem V, F, é a única situação que ela é falsa. Então, vamos verificar aqui. Ó, esse aqui é o meu antecedente e esse aqui é o meu consequente. Então, eu tenho VV, verdade. VF, opa, falso. VV, verdadeiro. FF, verdadeiro. Perceba aqui que eu tenho uma linha da minha tabela verdade é falsa. Se ela é falsa, ela não pode ser considerada uma tautologia. Para ser tautologia, tinha que ser tudo verdade aqui no resultado. Então, item errado. Outra questão. Se P for F e P ou Q for V, então Q é V. Bem, deu outra proposição composta aqui. Se P for F e P Q for V, então Q é V. Vamos testar se é verdadeira essa condicional. Perceba que é uma condicional. Se então, vamos ver se essa condicional é verdadeira. Vamos analisar aqui, vamos fazer a tabela verdade da disjunção P ou Q. E vamos aqui raciocinar, analisar em cima desse item a partir da tabela verdade dessa proposição composta. Bem, uma disjunção, a gente sabe que ela só é falsa quando ambos os seus termos são falsos. Então, quando P for falso e Q for falso, ela vai ser falsa e no restante das linhas, verdadeiro. Agora, vamos ler aqui.
Se P for falso e a disjunção for verdadeira, vamos lá, vamos ver em que linha que me mostra essa situação. P falso e a disjunção verdadeira. P falso, linha 3 e linha 4. E disjunção verdadeira, só a linha 3. Então ele está se referindo a essa linha aqui da tabela verdade. Se P for falso e P e Q for verdadeiro, então Q é verdadeiro. Eu olho o valor de Q aqui na linha 3 e Q realmente é verdadeiro. Então, essa questão está certa. Está certa. Se eu botar essas duas condições, P for falso e a disjunção P ou Q for verdadeira, para que isso aconteça, então Q é verdadeiro. Item certo. Próxima questão, se a impunidade P1, se a impunidade é alta, então a criminalidade é alta. P2, a impunidade é alta ou a justiça é eficaz? P3, se a justiça é eficaz, então não há criminosos livres. P4, há criminosos livres. C, portanto, a criminalidade é alta. Considerando o argumento apresentado acima, em que P1, P2, P3 e P4 são as premissas, bem, então, isso aqui, esse texto inicial apresentado pela questão, é um argumento. É um argumento em que P1, P2, P3 e P4 são premissas e o C é a conclusão. Então vamos aos itens. O argumento apresentado é um argumento válido. Bem, a gente tem que analisar aqui se esse argumento é válido, se é coerente a sequência, né, a explanação feita, todas as informações dadas pelas premissas, se eu posso chegar àquela conclusão. Então isso quer dizer que um argumento é válido, quando o raciocínio de todas as premissas apresentadas me conduzem àquela conclusão, eu posso tirar aquela conclusão. Então nós temos aí diversos métodos para analisar a validade de um argumento. Então, método das premissas verdadeiras, método da conclusão falsa, método dos diagramas lógicos. Então, qual é o macete, qual é o que me faz verificar aí qual método eu usar? Então, beleza, vamos aqui nos debruçar sobre o argumento para identificar ali alguma coisa, me chamar, me dar o indicativo de qual método que eu tenho de usar. Beleza, uma coisa que eu procuro logo é proposição simples. Eu procuro logo uma proposição simples entre as premissas. E eu vejo aqui que a primeira premissa é um se então, é uma condicional, não é simples. A P2 é uma disjunção, tem um ou. Punidade é alta ou justiça é eficaz. Depois temos outra condicional. P4, há criminosos livres. Opa, uma proposição simples. Se eu tenho proposição simples entre as premissas, eu posso usar o método das premissas verdadeiras. Provavelmente eu vou conseguir resolver por esse método. Então, vamos utilizar o método das premissas verdadeiras. Primeira coisa, identificar as proposições simples, aqui que é todo o argumento, né, traz. Então, vou chamar aí de A, a impunidade alta, B, a criminalidade alta, C, a justiça eficaz, D, há criminosos livres. P1. Vamos escrever P1 aqui na forma simbólica. Se a impunidade é alta, então a criminalidade é alta. Vamos para a próxima. P2. A impunidade é alta, ou a justiça é eficaz, C. Se a justiça é eficaz, outra condicional, se a justiça é eficaz, então não há criminosos livres. O D é há criminosos livres e aqui é não há criminosos livres, não D. Seguindo, premissa 4, há criminosos livres. Proposição simples D.
portanto, a criminalidade é alta. Proposição simples também. B. Criminalidade é alta. Vamos aqui para o próximo passo do método das premissas verdadeiras, é descobrir o valor lógico das proposições simples, considerando que todas as premissas sejam proposições verdadeiras. Então está aí na forma simbólica todas as premissas, né? E elas têm de ser verdadeiras. Eu tenho de tentar fazer todas as premissas verdadeiras. Eu vou partir da onde? Da simples. Claro, da simples que eu tenho o valor lógico dela, verdadeiro. Dela aqui, da premissa 4, eu vou para a premissa 3, onde tem não D. Se D é verdadeiro, não D é falso. Então a premissa 3 fica com o consequente falso. Bem, uma condicional com consequente falso, para ela ser verdadeira, o antecedente também vai ter que ser falso. Porque se o C for verdadeiro, eu vou ter aqui V, F e a condicional iria ser falsa. Então, o C tem que ser falso para que a condicional seja verdadeira. Obrigatoriamente, necessariamente, C tem que ser falso. C é falso. Vamos para a premissa 2. A ou C, que é falso. Bem, chegamos aqui em uma disjunção. Uma disjunção, ela só é falsa se os dois termos são falsos. Essa disjunção tem que ser verdadeira. Eu quero fazê-la verdadeira, então o meu A obrigatoriamente vai ter que ser verdadeiro, porque eu vou ter verdade, falso. Isso aqui vai me dar o final verdadeiro. Basta um dos termos ser verdadeiro para a disjunção ser verdadeira. Então, o valor de A é verdade. Se A é verdade, eu vou ter a premissa 1, verdade, B. Condicional com verdade no antecedente, o consequente obrigatoriamente vai ter de ser verdadeiro. Porque se ele for falso, a condicional vai ser falsa. Ele vai ter de ser verdadeiro. Então chegamos à conclusão também que B tem de ser verdadeiro. Agora vamos jogar aqui nossos resultados encontrados. Para a parte assim, literal, vamos escrever as proposições simples e os seus valores lógicos que nós achamos. Então, pela nossa conclusão, somente o C, a justiça é eficaz, é falso. O restante das proposições são verdadeiras. Eu tenho a conclusão, portanto, a criminalidade é alta. Bem, método das premissas verdadeiras. Eu estipulei todas as premissas verdadeiras. Consegui fazer todas, construir todas as premissas verdadeiras. Aí, estipulando valores V ou F para as proposições simples. Agora, eu tenho que conferir a conclusão. Bem, com aqueles valores que eu achei, a conclusão ficou verdadeira? Se a conclusão ficou verdadeira, beleza, argumento válido. Se a conclusão for falsa, meu argumento é inválido. Vamos lá. A criminalidade, portanto, a criminalidade é alta. Essa foi a conclusão que o argumento chegou. É verdade que a criminalidade é alta. A criminalidade é alta é a nossa proposição B e nós vemos que ela é realmente verdadeira. Opa, tivemos premissas verdadeiras e conclusão verdadeira. Então, argumento válido. Argumento é válido. O item está certo. Próximo item.
Lá, a negação da proposição P1 pode ser escrita como: se a impunidade não é alta, então a criminalidade não é alta. Bem, vamos analisar a proposição P1 e vamos fazer a negação dela para confirmar. Primeiro, vamos dar nomes às proposições simples de P1. A gente vê aqui que é uma condicional, se então, vamos chamar a primeira proposição, a impunidade é alta, vamos chamar de proposição A, e a criminalidade é alta de proposição B. Então, P1, se a impunidade é alta, então a criminalidade é alta, ela pode ser escrita se A, então B. Se a impunidade não é alta, então a criminalidade não é alta. Foi a proposição apresentada pelo item, dizendo que é a negação de P1. Então, segundo o item, a negação de P1 seria: se a impunidade não é alta, quer dizer, não há, então não B. Então, o item afirmou que essas proposições são negações entre si. Vamos verificar isso. Vamos verificar a tabela verdade dessas duas proposições. Bem, por que eu fui para a tabela verdade? Bem, esse é o conceito de negação. O conceito de negação de uma proposição é aquela proposição, duas proposições que têm tabelas verdades opostas. Numa linha, numa condição que uma é verdadeira, a outra obrigatoriamente é falsa. Quando uma é falsa, a outra será verdadeira. Então a gente vai fazer a tabela verdade dessas duas proposições para checar se realmente elas têm valores opostos. Bem, de cara eu vejo, tem a classificação, né? A gente pode classificar as condicionais em original, tratando aqui de A, se A, então B, que a gente chamou. Esse formato, se não A, então não B, é uma classificação que a gente chama de contrária, que é a proposição contrária à condicional. Então a questão disse que a contrária é a negação da condicional, da original. Bem, vamos verificar. Vamos lá. A condicional só é falsa quando tenho verdade no antecedente e falso no consequente. Ela só é falsa aqui. O restante ela é verdadeira. Agora, a contrária, a gente vê aqui que ela vai ser, aqui seria VV, na contrária seria FF. Então ela seria verdadeira. Aqui ela seria FV. FV ela seria verdadeira. Aqui ela seria VF, ok, seria falsa. E aqui seria VV, também verdadeiro. Perceba que, analisando, que para que essas duas fossem uma negação da outra, teria que ser valor oposto. Mas a gente vê aqui já na linha 1 que as duas são verdadeiras para essas condições aqui de valoração de A e B. Não, para ela ser negação, se uma é verdadeira, a outra teria de ser falsa. E assim por diante em todas as linhas. Se ela é falsa aqui, a outra é verdadeira. Aqui deu o contrário. Aqui também deu o contrário, mas aqui também não deu igual. Então, esse item está errado. Essa forma de proposição não é a negação de P1. Considerando que 300 pessoas tenham sido selecionadas para trabalhar em locais de apoio na próxima Copa do Mundo e que 175 dessas pessoas sejam do sexo masculino,
julgue o seguinte item. Se em um dia de jogo funcionarem 24 postos de apoio, e se cada posto necessitar de 6 mulheres e 6 homens, então a quantidade de pessoas selecionadas será suficiente. Bem, saímos aqui da situação de raciocínio lógico, voltamos para a matemática e vamos trabalhar aqui com vários problemas aqui aritméticos, analisando divisões em grupos, separações aí, raciocínios nesse sentido, de cálculos de homens e mulheres. Volta tudo. Esqueci até do que trata essa questão, caramba. Não? Considerando que 300 pessoas tenham sido selecionadas para trabalhar em locais de apoio na próxima Copa do Mundo e que 175 das pessoas sejam do sexo masculino, julgue o seguinte item. Se em um dia de jogo funcionarem 24 postos de apoio e se cada posto necessitar de 6 mulheres e 6 homens, então a quantidade de pessoas selecionadas será suficiente. Muito bem, a gente dá uma afastada aqui, um pouquinho do tópico de raciocínio lógico que a gente estava trabalhando, bem focado nisso, e agora a gente abre e volta um pouco mais para a matemática, para trabalhar com divisão, com operações básicas de matemática. Vamos lá raciocinar sobre isso aqui. Então, 300 pessoas foram selecionadas, 175 do sexo masculino. Se eu diminuir 300 de 175, isso aí vai me dar o quê? O número de mulheres. 175 são homens, o restante são mulheres. Então eu tenho 125 mulheres e 175 homens. Bem, vamos lá. Eu tenho que funcionar 24 postos de apoio e o posto obrigatoriamente tem 6 homens e 6 mulheres. 6 mulheres e 6 homens. Aí o item afirma que a quantidade de pessoas selecionadas, essas 300 pessoas, vão ser suficiente. Bem, aqui a questão te induz a errar, a pensar que são 12 pessoas no posto e fazer esse cálculo. 12 vezes 24, e eu vou ver que as 300 pessoas daria para montar, né, os 24 postos, daria para mobiliar esses 24 postos. Só que eu tenho essa questão que obrigatoriamente são 6 mulheres e 6 homens. Então, 6 homens ocupando 24 postos, eu tenho 6 vezes 24, 144 homens. Beleza, eu tenho 175 homens no grupo, não é? Então, eu tenho homens suficiente para mobiliar os 24 postos. São 144 homens e também são 6 mulheres em 24 postos. Então, também eu vou precisar de 144 mulheres para mobiliar todos os postos. Eu tenho quantas mulheres? 125. O item está errado. A quantidade de pessoas selecionadas não é suficiente para fazer esse tipo de divisão. 6 homens e 6 mulheres em 24 postos. Adiante, o item 52. É impossível dividir 300 pessoas em grupos, de modo que todos os grupos tenham a mesma quantidade de mulheres e a mesma quantidade de homens. Vem aqui comigo pensar um pouquinho sobre isso. Essa é uma questão típica do CESP, eles gostam de trabalhar com esse formato de divisão, digamos, divisão por um fator comum, por um divisor comum. Quando ele diz que o grupo tem que ter a mesma quantidade de mulheres e a mesma quantidade de homens, digamos assim, que eu separe essas 300 pessoas em X grupos, aí cada grupo com 10 homens e 8 mulheres. É isso que ele quer dizer, a mesma quantidade de homens e mulheres. Ou 12 homens e 6 mulheres. Então, ele quer saber se é possível fazer uma divisão certinha, exata, desse jeito. Mesma quantidade de homens e mesma quantidade de mulheres em todos os grupos. Vamos lá verificar isso então. Então aqui, como eu expliquei, a palavra-chave é divisor comum.
como nós vimos lá, nós temos 175 homens e 125 mulheres. Para eu conseguir dividir em grupos que têm a mesma quantidade de mulheres e a mesma quantidade de homens, eu tenho que dividir os 300 por um fator comum, digamos, melhor, corrigindo, um divisor comum, um número que consiga dividir ao mesmo tempo 175 e 125. Qualquer número que seja divisor comum desses dois, eu vou conseguir fazer grupos com a mesma quantidade de homens e mulheres. Quer ver? Um exemplo? De cara eu olho aqui, os números terminam com o algarismo 5, então eles são divisíveis por 5. Então vamos fazer essa divisão por 5. 175 dividido por 5, eu tenho 35. E 125 dividido por 5, eu vou ter 25. Pronto. Então, uma das divisões possíveis, qual é? 5 grupos. 5 grupos. E no grupo, os grupos contêm a mesma quantidade de homens, que são 35 homens, e a mesma quantidade de mulheres, 25 mulheres. Perceba aí. Dividindo em 5 grupos, cada grupo com 35 homens e 25 mulheres, foi possível realizar a divisão. Item errado. Vamos lá para a próxima questão. Temos aí, item 53. Considere que 50 locais de apoio sejam espalhados pela cidade. Considere ainda que cada um deles necessite, para funcionar corretamente, de 3 pessoas trabalhando por dia, independentemente do sexo, que já não faz questão, se é homem ou mulher. 3 pessoas por dia. Nessa situação, se todas as pessoas selecionadas foram designadas para esses locais, todas as pessoas selecionadas, que são o quê? 300, foram designadas para esses locais de apoio, e se cada uma delas intercalar um dia de trabalho com um dia de folga ou vice-versa, então os postos funcionarão de forma desejada. Vamos aqui então, 50 locais de apoio. Temos 50 locais para 3 pessoas. 50 locais para serem mobiliados com 3 pessoas em cada local. Então, são 150 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, aí, mobiliando os 50 locais. Então, preciso de 150 pessoas para mobiliar. Bem, o regime de trabalho que ele explicou aqui, o que a banca nos apresenta na questão, é que a pessoa trabalha um dia, ela deve intercalar um dia de trabalho com um dia de folga, ou vice-versa. Bem, vamos pensar aqui, passo a passo aqui. Vamos ver o primeiro dia de trabalho. Primeiro dia de trabalho, eu preciso de 150 pessoas para mobiliar os postos. Essas 150 pessoas ocuparam aqui os postos no primeiro dia de trabalho. No segundo dia, veja bem, no segundo dia, esses 150 vão folgar, vão tirar folga. Então eu preciso de mais 150 pessoas diferentes para mobiliar o segundo dia. Tá certo? Então aqui a gente já está em 300 pessoas. Beleza, o segundo dia foi de trabalho, essas outras 150 pessoas trabalharam, essas primeiras aqui, 150, folgaram. No terceiro dia, esses 150 primeiros já podem voltar ao trabalho, que é um dia de trabalho intercalado com um de folga. Então, esses 150 primeiros
vão trabalhar aqui no terceiro dia. E aqui no terceiro dia, esses 150 folgaram. E eles vão trabalhar lá no quarto dia. Então perceba aqui que 300 pessoas vão conseguir cumprir essa missão. Eu preciso de 300 pessoas para trabalhar 150 num dia, folga no outro, outras 150 trabalham. No terceiro dia, quem folgou vai trabalhar. Quem folgou no dia anterior vai trabalhar. E então 300 pessoas funcionam, são suficientes, muito bem para gerar aí esse sistema aqui, esse sistema de trabalho, de turnos. Então, a questão diz que os, os postos nessa situação funcionarão de forma desejada. Nós sabemos que tem 300 pessoas selecionadas e exatamente o número que eu preciso para fazer funcionar esse sistema aí de rodízio de plantão. Então, o item está certo. Bem, então concluímos aqui a resolução da prova. Então, é muita teoria, muitos tópicos assim, espalhados na matéria de matemática e raciocínio lógico. Eu acredito aqui que nós oferecemos para você diversas ferramentas para complementar aí, dar aquela alavancada nos seus estudos para a PCDF. Então, ficamos por aqui. Mais uma vez, deixe o seu like no vídeo, siga o nosso canal, curta os nossos vídeos. Temos vídeos de outras disciplinas também, tudo voltado para concurso público. E compartilhe, e se gostou, deixe um comentário. Se teve dúvida, ponha aí suas dúvidas que nós vamos responder. E compromisso, dedicação e foco.